Eu sei o que vocês estão falando. Pô, Jander, camisa do Real Madrid. Não acredito que você vai falar do atropelo que o Barcelona deu no Real Madrid. Tu ainda bota a camisa do Real Madrid? Calma, calma aí. O Real Madrid levou um atropelo de fato, mas as notícias não são sobre o Real Madrid. É futebol, mas é sobre o esporte. O Rodrigo Atêncio, mais próximo do que se espera. O próprio Independiente declarou isso nas redes sociais através do jornalista e vamos trazer aqui essa notícia. E também, atenção, Johan, lembram do vídeo que eu falei aqui há 4 dias atrás? Num vídeo que eu falei do volante Gabriel, e aí eu dei uma ideia de tipo, meu irmão, eu acho que o esporte poderia ir atrás do Johan para compor o elenco. Eu acho que é um jogador que já é rodado na Série A há muitos anos e pode agregar em termos de composição de elenco. Falei isso aqui há 4 dias atrás. Não era notícia, mas era uma ideia. Deu Jander Fute, né? Minha ideia, né? De que poderia o esporte correr atrás do Johan. Pois muito bem, o Johan está na mira do esporte e pode ser uma transação de mercado. O Vitor Gabriel é o jogador que interessa ao Internacional, está relacionado para a pré-temporada do Inter e pode ser a questão que o esporte precisava. Libera um jogador para mim, que no caso provavelmente é o Johan, e aí vocês ficam com o Vitor Gabriel, jogador da base do esporte, que agora joga de zagueiro lá no Inter. Essas notícias e também sobre a Copinha. O esporte está na próxima fase da Copinha. Desbancou o Oeste na Copinha e está na próxima fase. Fica aí, depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo isso. Pois muito bem, meus amigos, Jander Fute na área para falar mais novidades do esporte, né? Galera, eu tento ser até o máximo pontual, mas eu tô passando uma temporada com a minha filha. Para quem não tem filha é muito bom, é mais pontual e dá para fazer. Mas eu tô, né, cuidando da minha filha e tal, passando as férias com ela e tô aqui sempre mesmo assim batendo ponto aqui para vocês para falar do esporte, das notícias e tudo mais. Já já a gente vai falar sobre tudo da copinha do esporte, lógico. E eu queria agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho. Os últimos vídeos estão muito bem visualizados, porém, eu tive um probleminha para soltar o último vídeo falando sobre o lateral direito, lateral volante, o Matheus Alexandre. O vídeo não foi tão bem visualizado, né? Por conta de que eu soltei de primeira e estava sendo bem visualizado, sendo que estava mudo algumas partes. Aí eu tive que voltar o vídeo, atualizar o vídeo, deixar tudo bonitinho para vocês. E aí foi quando eu perdi o time. Nesse negócio de excluir o vídeo, já estava sendo bem visualizado. E para corrigir, acabei perdendo o time. Então vai lá, depois que acabar esse vídeo aqui, deixa o like lá, visualiza. O vídeo está muito bem ilustrativo sobre o lateral direito. Para quem tem dúvidas ainda sobre como ele joga, mostrei os highlights dele lá jogando, a opinião, enfim, está muito bem elaborado. Mas, sem mais delongas, já me delonguei demais. Vamos para as notícias do dia. Na tela aqui, no site do GE, não só saiu no GE, mas também o meu amigo Felipe Torres, que já buscou informação mais cedo. Eu até falei com ele aqui. O Felipe Torres, ele buscou a notícia, né, de que o jogador Atêncio, primeiro foi mais cedo, pela manhã, de que iria ser uma novela, né? O Atêncio poderia não vir porque o Independiente ouviu do jogador que ele queria ficar lá. Aí, quando sai essa notícia, muita gente falou que o esporte estava de sacanagem, estava enrolando, porque deu 9 milhões no lateral direito e não quis dar no Atêncio. Não. Quando, na verdade, é o jogador que não quis, segundo a imprensa, né, segundo os porta-vozes aí da imprensa argentina, que disse que o cara queria ficar. Sendo que depois saiu uma outra notícia, e aí a gente vai ver essa notícia que saiu, inclusive, no GE, aqui, ó, site do esporte, do GE Esporte, tem falando sobre Johan e tem falando no argentino na mira, ou seja, o GE entrou na parada, então a coisa é séria. O GE entrou na parada falando sobre o Atêncio
E a gente vai entrar agora nesse mérito de falar, né? O Felipe Torres botou até aqui uma matéria falando assim, ó, o último, a última sobre o Atencio, a diretoria do Independente informou que o Atencio, a Atencio, né, que sua transferência para o Brasil está evoluindo de forma constante. Existem muitas chances do Atencio ser vendido. A proposta do Sport Recife deve chegar nas próximas horas. Isso foi matéria do jornalista Sebas Neman. Vamos ver aqui, né, no vídeo mais aprofundada a notícia. O Sport busca a contratação do meio argentino Rodrigo Atencio, do Independiente. O atleta de 28 anos se destacou pelo Central de Córdoba, clube atual, campeão da Copa Argentina. Inclusive, lembra, quando eu falei dele a primeira vez, eu falei, ele vem de um time que acabou de ser campeão, e foi o Central Córdoba, em cima do Vélez Sarsfield. Eu assisti esse jogo, inclusive. Até apostei nesse jogo. O Sport negocia a contratação do meio-campista argentino Rodrigo Atencio. O atleta de 22 anos pertence ao Independiente de Buenos Aires e emprestado ao Central Córdoba. Na última temporada, foi um dos destaques do clube na conquista no título da Copa Argentina. Aqui está a foto do Rodrigo Atencio, jogador bem veloz, jogador que tem uma certa qualidade, uma certa agilidade com a bola. A informação foi avançada inicialmente pelo jornalista Facundo Fázio, e realmente foi, do canal Inferno Roxo, e confirmado nesta segunda-feira por fontes de ambos os países. A direção rubro-negra ainda discute termos de contrato, mas a intenção é de consolidar o vínculo longo com o atleta conhecido na Argentina como Tino Atencio, que realiza a pré-temporada com o elenco do Independente. E aí eu vi muita gente no canal falando assim, cara, ele foi para pré-temporada com o Independente, vem não pro esporte não. Quem manda no futebol é dinheiro. Quem manda no futebol é dinheiro. Se o esporte soltar no dinheiro, ele pode estar na pré-temporada do Japão, ele vem. Então, é isso. E aí tem aqui falando, né, o diretor falando sobre a questão do mercado e tal. Eu já vi esse vídeo, inclusive já rodei aqui nos meus vídeos. E também tem a questão, né, sobre mais informações aqui, ó. O Meia vem de uma temporada com melhores números na carreira. Foram 8 gols, 4 assistências em 46 partidas, sendo 41 delas como titular. Foram 3.102 minutos em campo. Aí tem falando aqui, ó, da Copa da Argentina. Mira el primer gol de Rodrigo Atencio. Isso aí é falando da Copa da Argentina, né, o jogo dele, né, contra o Estudiantes de La Plata, né? E também tem aqui falando, o Meia foi artilheiro da Copa Argentina com 4 gols, ao lado do Edinson Cavani, do Boca Juniors. No mercado, o Sport anunciou oficialmente 4 reforços para a temporada. 5, né? Antônio Carlos, Diogo Hereda, os atacantes Gustavo Maia e Paciência. E aí tem o lateral direito que saiu, ainda vai ser vinculado aqui no GE. Não saiu no GE ainda, saiu no Transferência 24 horas e em alguns portais de futebol. E é isso. O Atencio está pertinho de fechar com o esporte, pelo que você está já falando a respeito da contratação do jogador. Sem sombra de dúvidas, vai agregar bastante. É um jogador que tem muita qualidade e vai ajudar bastante o esporte nessa temporada, principalmente porque a qualidade do cara no ataque ali é um jogador multifuncional, um cara que tanto vai para o último terço do campo, mas também ele tem presença de área, tem a questão também da bola parada, um jogador que agrega nesses tópicos aí para que o esporte consiga melhorar cada vez mais o futebol em 2025. Vamos falar agora do Johan. Eu falei. Aqui, há 4 dias atrás, eu disse, ó, o Johan tá dando sopa lá no Internacional, e aí eu vejo muita gente dividindo opiniões, e isso é normal, gente, dividir opiniões com respeito ao Johan. Uns vão gostar, outros não vão gostar. Uma coisa em comum acordo com quem gosta e quem não gosta é que a gente não pode negar que ele tem um quadro de lesão. Ele tem essa questão de lesão. Isso é complicado, porque aí a gente sabe que a temporada do esporte é uma temporada muito longa, é uma temporada que exige bastante do atleta durante o ano, são muitos jogos, né? Mas
a gente também tem que entender que o Sport está formatando, fazendo um elenco muito bom. O Pepa está com a mão certa ali nas contratações, é o que parece. Enfim, vamos falar do Johan. Mais uma vez aqui a gente vai replicar a tela do GE aqui. A gente vai voltar aqui para mostrar sobre o Johan. Depois a gente fala da copinha, né? Do Beira-Rio para a ilha. Mas chega mais. Antes de mais nada, eu quero que vocês vejam aqui, mais uma vez, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o boné da melhor transportadora do Brasil, a Montenegro Cargas, que é o patrocinador oficial do canal Janderfute 2025. Então não perde tempo, porque a Montenegro Cargas é a melhor transportadora do Brasil. Confere aí. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Bom, muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui para falar do Johan e depois a copinha. Tem aqui, né? O Sport negocia a contratação do meia Johan, do Internacional. Desejo antigo do clube, atleta de 31 anos, tem proposta para defender o Leão na temporada 2025. Aí tem a questão do lateral, né? Hoje no Globo Esporte, o Dani Moraes comentando sobre o lateral direito, né? E também sobre o Johan, né? E essa notícia foi mais cedo. Aqui tem o Johan com a camisa do Internacional. Ponto positivo e ponto negativo, Jander, do Johan. Ponto positivo, jogador que tem qualidade, jogador que joga no lado ali do campo, né? Um jogador que não é tanto do último, vamos dizer assim, último detalhe para gol, mas é o cara que prepara a jogada. Tem a questão de ser um jogador que ele só jogou em time grande, gigante, Internacional, Palmeiras, tirando a Chape, que é uma exceção, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro. Então, assim, a gente não tem como dizer que o Johan não tem currículo. E a gente vai trazer os dados do Johan aqui, para a gente, vamos dizer assim, né, detalhar um pouco mais sobre os números. Ponto negativo, aí é a questão das lesões. Jogador que ele é contratado para jogar em time grande, porém, ele se lesiona com muita facilidade. E isso é o ponto negativíssimo do Johan, mas a qualidade ele agrega bastante, e aí o Inter não vai ter ele para a próxima temporada, que no caso é essa temporada, e aí possivelmente vai vir para o Sport a troco da questão da contratação ali, da renovação de contrato por empréstimo do Vitor Gabriel para o Inter. Mas vamos descer aqui para ver informação mais. A informação sobre o interesse do Leão na contratação de Johan foi avançada pelo canal Revista Colorada e confirmada pelo GE. Revelado pela Chapecoense, Johan já está em pauta no Sport em outras temporadas, e é verdade. Eu vi muitas vezes a gente, lá no canal do Luiz, a gente sempre conversando sobre o Johan. Sempre que a gente estava em live, a gente sempre falava sobre o Johan. A galera mandava o chat lá, né, perguntando sobre o Johan, o que eu acho, o que ele acha. Enfim, inclusive, rapaz, a turma é brincante, né? A turma é brincante, meu irmão. Estão fazendo fake meu lá na live do Luiz Heitor. Mas é brincadeira. Mas, enfim, faz parte, é a internet. Tem aí questão também, falando fora dos planos da Comissão Técnica do Colorado, o atleta deverá ser liberado para o Leão. Na última temporada, Johan fez 21 partidas pelo Inter com 1 gol e 2 assistências. Foram apenas 10 jogos na Série A, onde foi titular em 3 oportunidades. É a questão de se lesionar. Ele participou só de 1/3 da competição. 1/3 da competição. Então, isso é muito complicado. Mas, em termos de bola, em termos de também criar um esquema para que o Johan consiga trabalhar com mais louvor, a gente vai ver ele mais utilizado aqui do que no Internacional, sem dúvida.
E aí a gente fala, poxa, mas o torcedor do Inter, muita gente fala assim, né? O torcedor do Inter não gosta, vai servir pro esporte. Pô, a exigência do Inter é totalmente diferente. É um time campeão do mundo, é um time campeão de Libertadores, é um time campeão brasileiro, um time campeão de tudo, né? E não tem a mesma exigência do esporte, que tá voltando de uma Série B agora, que tá tentando fazer um time competitivo. Eu me lembro quando o Michael Leite foi contratado, muita gente falou muita besteira, falando que o Michael Leite não ia dar certo, falando que o Ferrugem em 2015 não ia dar certo, porque era refúgio de jogadores que não estavam sendo preferidos lá em outras equipes e tal, e aí deu certo. Vocês viram que eles deram certo, né? O Y era um jogador que não estava vivendo os seus melhores momentos, deu certo no esporte, e depois ele foi para um outro time grande também, enfim. Eu acho que o esporte tem esse histórico de recuperar esses jogadores que têm esse histórico de lesão e tal, e eu acho que pode ser uma boa sim, como eu falei. Soltei até um Reels mais cedo, né? Fazendo meio que tipo assim, um clipei, né? A parte do vídeo aqui no meu canal que eu falei do Johan há 4 dias atrás, lá no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, mesma coisa, @jandefute, vocês vão me encontrar lá no Instagram em tempo real. Eu sempre solto mais notícia lá do que aqui, mas eu tô caprichando bastante, vocês estão vendo. Vocês estão vendo que eu tô aqui caprichando, fazendo vídeo para vocês. Vocês veem que eu tô, de fato, aí soltando vídeos mais pontuais, muito embora eu tenha outras ocupações, gente, enfim. E aí tem aqui falando que o Meia passou com destaque por clubes como Palmeiras, Atlético Mineiro, além do Red Bull. E de fato, não me lembrava do Red Bull. E de fato ele jogou pelo Red Bull. Vitor Gabriel, do Internacional. E aí, vale destacar, lembrem do que eu falei também nesse vídeo há 4 dias atrás. Eu falei, pode ser que seja uma questão de negociar com a questão do Vitor Gabriel, como eu estava falando. E aí o GE está aqui, ó. Vale destacar que, nesse mesmo contexto da negociação para contar com o Johan, o Sport e Inter tentam se acertar com o empréstimo, né, do zagueiro barra lateral Vitor Gabriel. Prata da Casa Rubro-Negro, o jogador de 20 anos faz a pré-temporada com a equipe profissional colorada. Então é isso, gente. O Johan tem tudo para ser o novo jogador do esporte. O que vocês acham? Deixem a opinião de vocês aí. Outra coisa, deixa o like, se inscreve aqui quem não é inscrito, ativa a notificação, ajuda aqui o canal a ser mais divulgado, sem sobredúvidas, e hype o vídeo. Hype o vídeo que é para poder me ajudar na criação do conteúdo aí mais à frente. E na descrição do vídeo, quem quiser ajudar o meu canal, tem o Pix aqui, o Pix colaborativo. Não sei se vocês já viram. Aí, toda a descrição do meu vídeo tem o meu Pix. Então, quem quiser ajudar, eu já vou fazer o clube de membros. Pô, toda vez eu esqueço. Mas, quem quiser me ajudar no canal, pode ser qualquer valor simbólico. Estamos aí, está aí, ó, descrito na descrição o meu Pix colaborativo, né? E tamo junto. Esqueci também de trazer os números do Johan. Aqui estão os números do Johan, né, nos últimos anos. Ele que tem um vasto currículo aqui, cara, ele tem muito currículo aqui. O Internacional, ele fez só 21 partidas no ano, porém, ele só fez 10 partidas no Brasileirão. Porém, 11 partidas foram lá, estadual, Copa do Brasil, enfim. 1 gol e 2 assistências, né? No Atlético Mineiro, em 2023, ele tem 35 partidas, ou seja, ele jogou um pouco mais no Atlético Mineiro, 4 gols e 2 assistências. Eu vejo a turma falar que eu já vi alguns falando que é horrível os números de Johan. Peraí. No Red Bull, em 2022, 43 jogos, 6 gols e 6 assistências. Tem atacante do esporte. Aliás, tem atacante no Brasil que não tem esses números aqui. E jogando, e não tem esses números aqui. Tem jogador no esporte que não tem esse número de gol aqui. E tá no esporte lá. Mesmo com as lesões, mesmo com a limitação dele nas equipes, jogando pouco, o cara tem 1 gol no Inter ano passado, beleza. Mas ele tem 2 assistências, ou seja, participação em 3 gols de 2024,
participação em 6 gols em 2023 e participação em 12 gols em 2022. Sem contar que no Atlético Mineiro, em 2020, um passado não tão distante, 5 anos atrás, ele fez 47 jogos, 9 gols e 7 assistências. E aí foi a melhor temporada do Johan. Foi no Atlético Mineiro. A melhor temporada do Johan não foi num time de Série B, não foi num time de Série C, não foi jogando campeonato estadual, foi jogando em campeonatos grandes em 2020. Ah, faz um tempinho, faz, mas ele vem, ao menos, fazendo gols e assistências. Pô, meu irmão, tem atacante que é contratado pelos clubes aí, de Série A, Série B, que não tem 3 gols em 2 anos. Ponta, jogador que tá ali perto de gol sempre e não tem esses números. Então, assim, eu acho que já prova que o jogador tem qualidade, porque o cara com lesões, jogando pouco, ainda tem esse número de gols nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos ele tem 11 gols e 10 assistências. 8, 11 gols, 11 gols e 10 assistências nos últimos 3 anos. Então, é baixo? É baixo, mas porque ele é lesionado. Ele sempre se lesiona uma vez ou outra ali. Mas a questão de qualidade, eu acho que é um jogador que agrega. Beleza? Vamos agora ver a copinha. Vamos ver a copinha. O Sport avança, passando do Oeste. Os garotos estão tirando maior onda. Estão, de fato, estão muito bem na fita os jogadores do Sport da copinha. Tá aqui em tela para vocês. O Sport vence o Oeste nos pênaltis e passa para a terceira fase da copinha. Leão chega a ter 2 a mais no tempo normal, mas só passa nos pênaltis. Rubro-negro pega vencedor de Palmeiras de referência. É jogo bem difícil. Palmeiras é meio que o Real Madrid da base daqui do Brasil, né? Então, sempre revela jogadores para a Europa. E aí, o Sport conseguiu fazer uma partida um pouco mais modesta no primeiro tempo. No segundo tempo, os jogadores foram para cima, tentaram buscar os resultados, né? Mas acabou que o Sport passando, né? Nos pênaltis. Aqui tem um resumão da partida. O Sport venceu o Oeste nos pênaltis na tarde da segunda-feira em Budas das Artes e seguiu para a terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que esse elenco é um elenco sub-17, sub-16, enfim, é um elenco mais novo, né? O Leão chegou a ter 2 a mais em campo, mas o time paulista conseguiu segurar os avanços e a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Eric pegou uma das cobranças do Oeste e o time rubro-negro não errou cobranças nenhuma. Foi 5 a 4. E agora o Sport enfrenta entre Palmeiras e Referência. O jogo vai ser já, às 7h30, em Barueri. Enfim, parabéns à garotada do Sport. Tem alguns jogadores ali que precisam de um pouco mais de atenção, né? Os jogadores do Sport estão sendo monitorados nessa copinha e, de fato, o Sport está lapidando algumas peças aí, feito Pedro Lima, depois, possivelmente, né, um Joeliton, ser negociado com a Europa. Digam aí o que é que vocês acham aí dessas notícias. E fico aqui no aguardo para falar com vocês, trocar essa ideia. Deixa o like, compartilha esse vídeo aqui para os grupos que vocês aí do WhatsApp, né? Para a gente trocar essa ideia, bater esse futebol com vocês aqui diretamente do YouTube. Abraço, tamo junto e até a próxima.